A maioria das pessoas investe em uma empresa sem saber sua história, sem entender o que ela vende, para quem e como ganha dinheiro. É como comprar uma casa sem saber se ela tem alicerce. Bom, como vocês podem estar vendo, estou hoje aqui no Açaí, né, a empresa que a gente está analisando. Vim aqui dar uma olhada, né, dar uma conferida na empresa, aprender um pouco mais sobre o modelo de negócio, né. Obviamente que visitarei mais vezes aqui para ver melhor, mas é isso. Vamos partir para o vídeo aí para seguir o método MM de análise de empresa. Eu sou o Miguel e neste que é o episódio número 3 da série Método MM de análise de empresas, vamos olhar para o setor de açaí 3, né, a empresa Açaí Atacadista. Vamos entender como ela funciona, como ela faz para ganhar dinheiro, né, e vou te explicar isso de forma simples e fácil. Eu tenho certeza que você conseguirá entender e é claro, né, já escolhi esse setor justamente por ser mais fácil de entender. Então vamos lá, vamos partir para a nossa análise? Estamos aqui com a apresentação institucional, lembrando que no último vídeo dessa série, no episódio número 2, eu te expliquei, né, onde você consegue buscar as informações, mostrei para você na prática onde você pega as informações da empresa, né? Então eu estou aqui com a apresentação institucional de Açaí. Então se a gente puder vir aqui, eles comentam como está o Açaí hoje, né, com fluxo de mais de 500 milhões de clientes por ano, presente em 1 a cada 4 lares no Brasil, que é a marca mais lembrada, né, um dos maiores empregadores do Brasil. São alguns dados, né, relevantes, importantes para a gente começar a ter uma noção da empresa, né? Lembrando que aqui a gente está começando a nossa análise qualitativa. Normalmente, quando a gente vai analisar uma empresa, tem duas partes: análise qualitativa e análise quantitativa. Quantitativa eu vou deixar um pouco mais para o final, tá? E vai ser um pouco mais detalhada e um pouco mais demorada. Mas é bom a gente entender primeiro, né, como funciona a empresa para já começar a ter nossas ideias e ver como está funcionando propriamente a empresa, né? Porque é necessário que você entenda como uma empresa ganha dinheiro. Eu acredito que é o fator principal de uma análise. Então, se a gente puder passar aqui, a gente consegue ver o crescimento da empresa, né? Subiu a receita de 5 bilhões para 81 bilhões em 12 anos, né? Então tem um CAGR de 26%, né? Se a gente for pegar de 2012 a 2024. E a gente percebe aqui também o crescimento elevado depois que a Açaí adquiriu a marca Hiper, né, da Extra, né, que acabou adquirindo e subindo muito o número total de lojas de açaí, tá? Foi uma grande operação envolvendo bilhões de reais, tá? É muito importante. Daqui a pouco a gente vai analisar melhor essa parte, quando a gente for partir propriamente para análise quantitativa, né? A gente vai ver lá nos balanços, nos indicadores, mas aqui é muito interessante a gente ver essa parte, o crescimento de açaí, né? Porque sempre lembrando, está num mercado muito competitivo, né? O setor de supermercados, atacados, é um mercado muito competitivo no Brasil e no mundo, né? O setor alimentício. Então é importante a gente ver esse destaque, esse crescimento da empresa. Bom, aqui vamos falar sobre o modelo de negócio da empresa, né? O Açaí se enquadra num modelo chamado de atacarejo. Miguel, o que significa isso, né? Atacado, mais varejo. Se você já foi num açaí, você já viu que lá normalmente as coisas são vendidas no atacado, né? Então são vendidas caixas, onde você paga um preço mais baixo, né? Mas você leva uma quantidade maior. E para o mercado, qual é a vantagem? A vantagem é justamente essa, que adquirindo grandes quantidades, ele obviamente cobra um valor menor, mas ele ganha lucro na quantidade, né? O que acaba sendo muito benéfico. E por quê? É um ponto que eu propriamente não sabia, nem cheguei a imaginar isso, mas que aprofundando na análise, obviamente, que aqui eu ainda estou indo um pouco mais devagar para conseguir passar passo a passo para vocês, mas me aprofundando na análise, não sei se vocês sabiam, mas dentro do atacado você tem um custo menor justamente porque você não depende de ficar, por exemplo, abrindo as caixas e colocando um a um nas estantes, igual num supermercado tradicional. Num atacado não, você só coloca as caixas ali inteiras, então você tem um custo menor de, por exemplo, funcionário, porque você não precisa de tanta gente ali, o esforço, tanto físico, de tecnologia, é menor, justamente por conta dessa apresentação, que pensando na análise, se a gente quiser comprar a empresa, é bom, né, que ela apresente um custo menor. Então, Miguel, como funciona essa questão de atacado, varejo? Porque também, se você já foi no açaí, se você quiser, você consegue pegar algo em quantidade unitária, por exemplo, né? Por isso que é o misto, né, chamado de atacarejo, que vem se popularizando aqui no Brasil, tá? Quais empresas temos nesse segmento, concorrentes? A gente vai olhar isso um pouco mais para frente, tá? Quando a gente for olhar propriamente qual o diferencial de açaí. Agora o que eu gostaria de comentar com vocês é a questão dos clientes, que é a tela que você está vendo agora, a diversidade de clientes como a fortaleza do negócio, que eles disseram aqui, né? A gente percebe que ainda
maior parte das vendas são para pessoas físicas, né, embora esse número seja bastante equilibrado, né, mas temos um grande número aqui de clientes PJ, né, que são restaurantes, mercadinhos, e tudo isso acaba sendo bom para a empresa, né, porque demonstra, e são clientes mais recorrentes provavelmente, né, um restaurante que consome no açaí e provavelmente vai ficar ali consumindo, né, enquanto uma pessoa física às vezes vai ficar mais fazendo essa escolha de mercado para mercado. Agora, para os restaurantes, não, você precisa ali de uma sequência, um fluxo constante, né? E a gente percebe aqui que é muito interessante que açaí está presente em muitas das classes sociais dos brasileiros, né? Principalmente as classes C e AB, ainda não chegou tanto na população de extrema baixa renda, mas é interessante analisar esses dados, né? Porque a gente percebe o potencial de crescimento, né? Então a gente percebe aqui que ainda tem mais setores para a empresa abranger. Temos, por exemplo, também o tipo, né, desses clientes. Por exemplo, a gente percebe 4 moradores por lar, 3 moradores por lar. A gente percebe o tipo dos clientes das casas que acabam adquirindo na empresa, né? Então, se a gente for passando por aqui, a gente percebe o amplo acesso à população brasileira, temos muitos dados. Que os dados do setor, né, o mercado alimentar, que segundo a empresa aqui, no ano de 2019 não, perdão, de 2024 movimentou mais de 1 trilhão de reais. E isso é muito importante, a gente vê o tamanho e a dimensão deste mercado. E claro, a gente sempre quer um mercado que seja grande, né? Porque a probabilidade de a gente conseguir maiores receitas, maiores lucros é maior, né? Então aqui eles destacam a oportunidade da empresa, né? Que das 203 cidades com mais de 150 mil habitantes, 90 ainda não possuem loja açaí. Então imagine, 90 cidades que têm mais de 150 mil habitantes não possuem loja. Se todas elas tiverem loja, são mais 90 lojas. Se a gente for pegar, por exemplo, quando a gente for olhar os dados das receitas por loja, isso aqui é uma oportunidade gigantesca para a empresa. Óbvio, para você abrir uma loja não é tão simples, tem um custo, mas é uma oportunidade interessante, né? E a questão aqui do cash and carry, né, que é propriamente esse modelo de atacarejo, a gente percebe que tem um mercado que tem uma fragmentação muito grande. Miguel, isso é algo bom ou ruim? Depende, né? Se a gente percebe que tem muitos players no mercado, pode ser, em tese, temos mais competitividade. Só que açaí, a gente vai ver que é uma empresa muito maior do que essa maioria das outras empresas menores. Então, para mim, agora é a visão do Miguel falando, pode ser uma oportunidade no seguinte sentido. Se, obviamente, vai depender muito da estratégia da empresa, mas se a empresa, por exemplo, adquirir algum desses players, ela vai conseguir formar uma parte maior do mercado. Ela já é muito grande, mas ela vai conseguir dominar ainda mais o mercado e com isso ela ganha poder, né, de definir preços, que a gente, enquanto investidor, obviamente, a gente quer isso, né? A gente, enquanto pessoa física que vai lá comprar, a gente não quer, mas enquanto investidor, a gente quer que a empresa consiga ter maior capacidade de formar preço, né? Então a gente percebe ainda que o maior destaque da empresa é na região sudeste, né, onde a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que temos o destaque da população, né, também a região onde temos mais pessoas, né, então é onde provavelmente temos mais lojas do açaí. Antes de nos aprofundarmos no market share, o que eu gostaria de falar são duas coisas. Primeira coisa, o segmento, né, que é um setor perene, porque aconteça o que acontecer, as pessoas precisam continuar consumindo e comprando alimentos, né, elas precisam, é básico para viver. Né? Então, isso nos traz uma oportunidade grande, porque a gente sabe que é um segmento que terá consequência, não é tão cíclico, né? Obviamente que enquanto maior a renda das pessoas, mais elas conseguem, né, comprar. Só que o que eu ia falar também é essa questão da inflação. O açaí é afetado duplamente pela inflação. Por um lado, se tem uma inflação, um país com grande inflação, a gente acaba sendo prejudicado, né? Por conta que você terá que comprar e ser um consumidor, comprar com seus fornecedores a um custo maior, né, por conta devido à inflação. Só que se a inflação do país é alta, é mais comum que as pessoas procurem alimentos, produtos no segmento de tacarejo, né, justamente por oferecer valores mais baixos comparados aos supermercados normais. Então, é importante eu trazer esse ponto aqui para vocês em relação à inflação. Agora, a questão do market share é interessante para a gente ver o quanto do faturamento do mercado alimentar é destinado a cada setor, né? Então a gente percebe que de 20 a 25% é destinado a esse setor de cash and carry, né, o atacarejo, e desse setor de cash and carry, 6 a 8%
é representado por açaí. Então a gente percebe que começa a dominar uma parte importante do mercado, que é o que a gente busca, né, dentro da empresa e para realizar a nossa análise. Aqui temos os diferenciais de açaí, mas é onde eu vou parar o nosso vídeo de hoje, porque eu vou deixar para o próximo vídeo, onde a gente analisará os diferenciais da empresa, os concorrentes, um pouco mais sobre o setor, né? Do vídeo de hoje, o que eu espero que você tenha entendido é como a empresa faz para ganhar dinheiro, né? Então é através da venda de produtos, né, em grande escala, em alto volume, através da eficiência das lojas, é assim que a empresa ganha dinheiro, né? Vendendo tanto para empresas como restaurantes, mercadinhos, tanto para pessoas físicas, como a gente viu lá naquele gráfico, né? Então é assim que a empresa faz para ganhar dinheiro, vendendo produtos em larga escala. Então, é isso que vocês precisam ter gravado do vídeo de hoje, para agora sim a gente conseguir começar a analisar melhor a empresa, né? Porque agora a gente entendeu o que ela faz e como ela faz para ganhar dinheiro. Então, espero vocês no próximo vídeo do método MM de análise de empresas, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para você conseguir acompanhar o restante dessa série e começar a analisar empresas sozinho.